Fala galera geek, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, a pedido, mais um vídeo lá do canal do Ultra Nerd. Galera, os personagens mais poderosos da DC Comics, mano, exclusivamente, ó, Advogado Justiceiro, mano, tamo junto, tá? Cara, vamos, assim, cara, pra mim, tem muito personagem na DC que eu acho muito overpower. Agora, se tiver entidade, Deus, cara, eu não sei, tá? Eu sei mais dos personagens da Liga. São mais conhecidos, né? Os mais conhecidos, tá? Então, mano, mais um videozão de ranqueamento que a gente tá gostando demais de trazer. E vocês também, ó, estão nos apoiando demais, ó. Mano, tamo junto, agradeço desde já, tá? Então, mano, sem perda de tempo, eu falo demais. Vamos conferir pra saber quem são os mais poderosos. Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like que ajuda muito. E nos acompanha lá na coxinha, tem live já, hein, às 18. Partiu pro react. Então, galera, bora começar. O link do vídeo original tá na descrição. Gol, bora. Não é novidade pra ninguém que a DC é cheia de personagens ultra poderosos, como é o caso do Superman. Mas se você conhece bem os heróis dos quadrinhos, sabe que existem inúmeros personagens que superam e muito a força do Homem de Aço. E é exatamente sobre isso que vamos falar aqui hoje. Nesse vídeo nós montamos uma lista com os 10 personagens mais poderosos da DC, e vai ter desde entidades cósmicas até mesmo personagens vindos diretamente da Bíblia. Mas não precisa se exaltar, provavelmente essa lista não vai ser igual à sua lista ou a de outras pessoas, pois existem alguns personagens que para alguns é mais forte, enquanto para outros é um pouco mais fraco. Ou seja, por mais que eu esteja me baseando em fatos e acontecimentos das HQs, no fim das contas estou levando em consideração a minha opinião sobre esses acontecimentos para conseguir fazer essa lista. Claro que discutir amigavelmente não faz mal nenhum, então se você discordar de algo dessa lista, pode falar sem problemas aí nos comentários. E se você tá cansado de ficar de fora da conversa entre os seus amigos sobre quem são os mais poderosos da DC, já vai deixando seu ultra like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você fica por dentro de tudo sobre a DC, Marvel e muito mais. Além, é claro, de ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais e fazer muito mais pessoas se tornarem Ultra Nerds também. E agora, sem mais enrolação, bora conhecer os mais poderosos da DC. Décimo, Perpétua. Eu já não sei quem Perpétua é, sem sombra de dúvidas, uma das personagens mais poderosas de toda a DC, além de também ser uma das vilãs mais problemáticas e um dos seres mais importantes. Caso você nunca tenha ouvido falar dela, Perpétua é conhecida como Mãe do Multiverso, isto porque ela foi criada única e exclusivamente para dar vida ao multiverso. Ela foi a primeira a criar um multiverso, e com o tempo outros seres de mesmo nível que o dela foram criados para o mesmo propósito, mas entre todos esses, Perpétua é a mais temida. Porém, a regra para esses seres dizia que depois de servirem seu propósito, eles deveriam morrer, mas Perpétua se recusou a isso e decidiu viver eternamente. Se você é um leitor assíduo da DC, sabe que essa escolha dela causou uma enorme quantidade de problemas no futuro, como, por exemplo, a famosa história Crise nas Infinitas Terras. Quando falamos de poderes, é óbvio que o ser que criou o multiverso é extremamente poderoso, sendo considerado uma entidade cósmica de classe ômega. E como eu já havia dito, até entre os seus irmãos ela é considerada a mais poderosa, o que por si só já faz dela aterrorizante. Só pra vocês terem ideia, ela consegue recriar todo o multiverso, destruir tudo e fazer tudo de novo. Tá bom ou quer mais? Caraca! Perpétua é uma entidade da sexta dimensão, um ser que possui uma grande variedade de poderes inimagináveis, como uma quase onipotência, poder de alterar a realidade, consegue desintegrar qualquer coisa, pode viajar livremente entre as dimensões, consegue alterar as linhas do tempo, entre tantos outros. Inclusive, ela já foi capaz até mesmo de segurar todo o multiverso com as próprias mãos. Mas, mesmo sendo uma existência tão poderosa, ela ainda tem seus pontos fracos, como sua grande dependência da energia da crise, que não é algo infinito. E a gente já viu ela ser derrotada, inclusive, por alguém que vai estar aqui nessa lista. Ela precisa do caos, Nono, então, Espectro. Nossa senhora. Considerado uma das entidades cósmicas... Não, mano. Cara, esse aqui, mano, foi charingado, tá? Esse daqui foi charingado. Mano, é o Doutor Destino. Eu não sabia que esse boneco tinha na DC, ó. Mano, Stan Lee, que é isso, mano? Mano, é a mesma cor. É tudo igual. Mais poderosos do universo DC, temos o Espectro, o espírito da vingança.
ele é nada mais Mano, nada olha menos isso! que um aspecto do próprio Deus Todo-Poderoso, conhecido como a Presença. Essa entidade incorpora em seres humanos, onde um dos mais famosos hospedeiros foi o detetive Jim Corrigan, mas já teve outros hospedeiros, como o próprio Lanterna Verde Hal Jordan. Ele usa os seus poderes divinos para punir os verdadeiramente perversos, já que ele foi designado para erradicar o mal da Terra. Sendo um aspecto de Deus, a sua quantidade de poderes não é brincadeira, já que ele representa a ira do próprio Criador, carregando uma fração dos seus poderes. Caramba! De forma resumida, o espectro é quase onipotente, quase onisciente, consegue alterar a realidade, é capaz de apagar qualquer coisa da existência, pode ficar tão grande quanto o universo, além de ser um grande usuário de magia, o que já deixa ele em vantagem contra muitos outros personagens. Só com a sua mera presença, ele já é capaz de dobrar o próprio multiverso. E não só isso, como ele também é capaz de recriar o multiverso inteiro. Além disso, seu nível de poder vai depender exclusivamente da vontade de Deus. Então o Espectro pode ficar tão poderoso quanto qualquer personagem dessa lista. Porém, existem certos limites que nem mesmo o Espectro pode cruzar. Limitações essas feitas pelo próprio Criador, como controlar o que ele pode ou não fazer, e caso ele desobedeça, enfrentará um castigo da presença. Por conta disso, o Espectro fica nessa posição. Oitavo, Batman que ri. A grande maioria dos personagens que a gente conhece dos quadrinhos foram criados há muitas décadas, como foi o próprio caso do Espectro, que nasceu lá nos anos 40. Mas todo ano temos novos personagens, apesar que nem todos eles caem na graça do público. Mas teve um personagem que agradou muito os fãs nos últimos anos, e estou falando do Batman que ri. De forma bem resumida, ele é um Batman de... Esse cara aqui a gente não conhece, mas, tipo assim... A gente já reagiu a conhecer sons, é de história, de tudo mais. Mas aqui no canal, a gente já reagiu a várias músicas do Batman que ri. Então, esse daqui, a gente tem um norte. O dos outros sabe de nada, meu Deus do céu. A Lore é boa? A Lore é boa. Outro universo que acabou sendo afetado pelo gás do Coringa após ter matado seu arqui-inimigo, se tornando meio que uma mistura dos dois lados. Inicialmente, ele era apenas um Batman corrompido, usando de sua inteligência, mas ele foi ganhando muitos poderes ao longo das suas histórias e se tornou uma das criaturas mais aterrorizantes da DC. Só pra vocês terem noção, ele chega a ganhar os mesmos poderes do Dr. Manhattan, adquirindo poderes como quase onipotência, quase onisciência, consegue manipular a escuridão, viagem dimensional e interestelar, reconstrução molecular, alteração da realidade e vulnerabilidade, consegue mudar de forma, entre muitas outras coisas. Essa versão do Batman é tão poderosa que conseguiu derrotar a própria Perpétua e absorver a sua energia da crise, que combinada com a energia anticrise do Dr. Manhattan, deu a ele poderes absurdos e o tornou um ser de nível multiversal. Mas mesmo sendo tão poderoso, ele ainda tem fraquezas, especialmente o NAT Metal, o metal Tanagariano, o mesmo que é usado na arma da Mulher Gavião. Esse metal é extremamente nocivo aos seres do universo que o Batman que ri veio. É praticamente a kryptonita dele. Tinha que nefar, né, mano? Superman, armadura cósmica. Nós já temos um Batman, então agora a gente precisa de algum tipo de Superman nessa lista. E apesar de eu saber que muita gente ama o Superman Prime 1 Million, não vai ser ele que vai entrar na lista, e sim um Superman muito mais poderoso. Quando o monitor Dex novo descobriu falhas no multiverso, ele se dividiu em dois. Uma dessas metades serve para conter essas falhas, enquanto a outra se tornava uma representação colossal do maior de todos os heróis, um último recurso para a sobrevivência. Esse último recurso era a armadura cósmica, ou como também é conhecida, robô do pensamento. E como eu disse, ele é literalmente baseado no Superman, então esse ser possui uma aparência extremamente parecida com o Homem de Aço. A função do robô do pensamento é bem simples. Caso o multiverso esteja ameaçado, ele vai agir em defesa do mesmo. E se você acompanha a DC, sabe que não é lá tão difícil o multiverso estar com problemas. E obviamente que para ser o protetor final do multiverso, esse personagem precisa ser extremamente poderoso. A verdade é que o Superman Armadura Cósmica poderia até mesmo estar mais acima nesse ranking, mas assim como a maioria dos personagens dessa lista, ele tem vantagens e desvantagens. E só ficar ativo quando o multiverso inteiro está em perigo pode ser uma grande desvantagem. Afinal, enquanto um inimigo não ameaçar diretamente o multiverso, o robô do pensamento não faz literalmente nada. Então, se você for um vilão poderoso e suas ações não vão afetar diretamente o multiverso, você não tem nem que se preocupar com ele.
Mas caso você seja uma ameaça, como foi o caso do Mandrake, que é outro personagem que poderia estar aqui nessa lista, aí você vai ter um problema bem sério. Mas mesmo ele sendo uma ameaça pro multiverso inteiro, a armadura cósmica conseguiu derrotá-lo em uma das maiores batalhas da história da DC. E não digo isso necessariamente em qualidade, mas em tempo mesmo, já que esse combate foi travado durante tanto tempo que civilizações inteiras surgiram e desapareceram antes do final desse combate. Vale lembrar também que não teve pausa, eles ficaram lá trocando porradas sem parar por todo esse tempo. Pois é, a armadura cósmica é uma existência além do próprio multiverso da DC, o que já coloca ela acima de todos os anteriores. Essa versão do Superman tem uma vasta gama de habilidades, como distorcer a realidade, tem consciência cósmica, manipulação do tempo e espaço, imortalidade, manipulação da matéria, manipulação da antimatéria, tem a capacidade de evoluir continuamente para superar o seu inimigo e tudo o que você imaginar. Mas sabe outra característica muito interessante da armadura cósmica? Ele sabe que está dentro de uma história, o que não é lá tão relevante, já que outros personagens conseguem perceber isso também. Mas a armadura cósmica vai um pouco além, pois além de perceber que está dentro de uma história, ele consegue perceber que narrativa está efetivamente tentando matá-lo e ainda consegue sobreviver. Sexto, The Endless. E agora eu vou dar uma pequena trapaceadinha, pois ao invés de colocar um personagem só, eu vou logo citar uma família inteira. Os personagens conhecidos como The Endless ou Perpétuos são representantes de aspectos do universo, e temos 7 no total. Daquele filme que a gente assistiu? Cara! Mano, a gente assistiu em live, tá? Não tá mais no VOD, né? Mas a gente assistiu e aí a gente entende mais ou menos, tá? Não tem como entender, não. Caramba, pelo filme eu não dava nada, gente. Não. Cara, aí tipo assim, o do meio ali é o sonho, ó. Aí a gente sabe, ó, porque eles apareceram sim, né, no seriado. Alguns sim e outros não, mas todos foram mencionados, se eu não me engano. No de Sandman, né? Isso! Só que meu amigo, ele tá na 6ª posição. A família toda. Meu pai do céu, não sabia que era overpower desse jeito não, mano. Não. Caraca. Destino, morte, sonho, destruição, desespero, desejo e delírio. Dentre eles, o mais famoso é o Sandman, que representa o sonho. E sim, estou falando do mesmo Sandman que teve uma série no passado. Esse grupo de personagens são extremamente antigos no universo da DC. Eles basicamente existem desde o momento em que aquilo que eles representam também existe, o que de modo geral é quase impossível de saber com exatidão. Por exemplo, a morte existe desde o momento em que morrer se tornou possível. Morte é responsável por conduzir as almas dos mortos para longe do reino dos vivos, enquanto o sonho supervisiona o reino dos sonhos e da imaginação, assim como cada um dos outros irmãos tem suas próprias funções. E entre os poderes desse grupo, a gente pode citar a quase onipotência, onisciência, onipresença, imortalidade, poderes mágicos, metamorfose, teletransporte... Né? Fora que cada um dos 7 irmãos tem alguns poderes individuais, como por exemplo a morte, que como seu nome sugere, tem controle total sobre a vida e a morte. E tudo isso que eu falei já é motivo para eles estarem na lista, mas o motivo deles estarem mais alto que os outros personagens é que cada um dos 7 perpétuos tem seu próprio reino, e dentro desse reino, eles são praticamente onipotentes. São deuses. Pra vocês terem ideia, se a gente fosse colocar esses personagens pra lutar uma luta 1 contra 1, com a maioria dos personagens dessa lista, os perpétuos sairiam vencedores, desde que estivessem em seus reinos. Claro que tem umas exceções, mas vamos falar deles mais pra frente. Fora de seus reinos, podemos considerar que os perpétuos são quase onipotentes, o que já é muita coisa, mas já dá uma brecha para que outros personagens consigam bater de frente com eles. Quinto, Miguel Demiurgos. Não sei quem Agora é. há pouco eu disse que poucos personagens da DC conseguiriam derrotar os perpétuos dentro dos seus reinos, e entre esses poucos personagens podemos citar a casta dos arcanjos. Os anjos são uma raça celestial dividida por castas, onde temos o Criador e logo abaixo temos os arcanjos, sendo os mais poderosos anjos. Entre eles, um dos mais fortes e mais importantes é o líder das tropas angelicais, Miguel Demiurgos. Miguel foi presenteado com o poder divino do próprio Criador, o poder demiúrgico, que é uma das partes importantes e que movimentam as histórias em que ele aparece.
E como esse rapaz tem poderes, viu? Tem praticamente tudo o que você imaginar. Onisciência, onipresença, uma quase onipotência, capacidade de viajar entre dimensões, desintegrar inimigos só de olhar pra eles, manipulação do tempo, manipulação de almas, alteração da realidade, teletransporte, metamorfose, além de ser capaz de criar e destruir qualquer coisa. Só pra vocês terem uma pequena base do quão poderoso esse personagem é, se ele morresse e libertasse o seu poder demiúrgico, ele eliminaria toda a vida do multiverso. E se de alguma forma ele acabar morrendo, o que realmente já aconteceu nos quadrinhos, Miguel ainda tem o poder da ressurreição. Ou seja, quase nada pode parar esse cara. E em outras situações, Miguel Demiurgos poderia estar até mais alto na lista, mas temos que ser justos. Apesar do próximo personagem em grande parte ter um nível de poder bem parecido, ele acaba se sobressaindo. Quarto, Lucifer Morningstar. Entre os arcanjos conhecidos como Demiurgos, existia um que rivalizava em força até mesmo com o Miguel. Estou falando de Samael. Talvez você não reconheça esse nome na DC, isso porque ele é mais conhecido como Lucifer Morningstar. Isso mesmo, é literalmente o Sete Peles, o capiroto, o tinhoso, só que na DC. Lúcifer se rebelou contra o reino dos céus e seu próprio pai, mas acabou sendo derrotado e foi mandado para um vazio sem forma, conhecido como Chaoplasm, lugar esse que posteriormente se transformou no que a gente entende como inferno. Ele governou o inferno durante 10 bilhões de anos, mas depois de todo esse tempo, ele acabou se cansando, principalmente por causa dos humanos. Pois é, eu aposto que se você não leu nenhuma história do Lucifer Morningstar, você já imaginou um diabo vermelho com chifres, atormentando almas, fazendo pactos e entre outras coisas, não é verdade? Acontece que o próprio Lúcifer estava cansado desses estereótipos, e principalmente do fato dos humanos ficarem culpando ele por todos os males do mundo. Sabe quando algo dá errado e alguém coloca a culpa no diabo? Pois é, Lúcifer se cansou de ficar escutando isso, principalmente porque na maioria das vezes a culpa é das próprias pessoas e não dele. E já que estava de saco cheio do inferno, ele decidiu vir pra Terra, que é onde se passam a grande parte das suas... É isso que eu gostei. Ele, mano, tudo é culpa minha. Qualquer semelhança. Mano, sai daqui, tudo sou eu. Ele foi outro personagem que conseguiu furar a bolha dos quadrinhos ao ganhar uma série pra Netflix. Cara, e provavelmente é um dos personagens mais famosos dessa lista. Mas agora vamos falar sobre seus poderes. E olha, são um montão. Basicamente, ele conseguia fazer tudo o que o Miguel conseguia. Inclusive, os dois se igualam em força em muitos aspectos, mas existe uma pequena diferença. Enquanto Miguel conseguia criar qualquer coisa com seus poderes demiúrgicos, Lúcifer, por outro lado, consegue alterar como quiser qualquer coisa já existente. Lembram que comentei sobre o perigo da morte do Miguel causar a destruição do multiverso? Pois foi justamente o Lúcifer quem se encarregou de dar o golpe final no irmão, e ele aproveitou toda a energia liberada para criar um novo multiverso. Juntos, Lúcifer e Miguel são capazes de criar qualquer coisa, desde seres vivos até multiversos inteiros. A verdade é que se esses dois se unissem, quase nada na DC seria capaz de derrotá-los, mas eles estão em lados opostos. Ainda bem. Terceiro, Elaine Belloc. Cara, nunca ouvi falar e era... Ela é o terceiro lugar, a medalha de bronze. Bora ver. A partir de agora, eu entendo se vocês considerarem qualquer um dos personagens que eu falar como sendo o mais poderoso da DC, pois realmente todos nesse top 3 são absurdamente poderosos, deixando personagens como a Perpétua no chinelo. Mas eu escolhi deixar em terceiro lugar a Elaine Belloc, e eu sei que pra muita gente é a personagem mais poderosa. Caso você não conheça, eu vou resumir a história dela, e pra entender a história dela, a gente precisa voltar lá no Miguel. Durante os eventos da rebelião de Lúcifer, Miguel acabou sendo atacado pelas costas, sendo capturado e mantido em cativeiro por um dos seguidores de Lúcifer. Esse seguidor, conhecido como Sandalphon, estava usando Miguel para criar crianças com os poderes demiúrgicos, porém quase todas foram um grande fracasso. Mas uma delas foi um sucesso, Elaine Belloc. E claro que eu tô contando sobre o passado dela, mas nas histórias que ela aparece, a gente só vai conhecer os poderes dela bem depois, já que inicialmente ela tinha apenas poderes de conversar com os mortos. Demora um bocado até ela descobrir ser filha de um arcanjo e sobrinha do próprio Lúcifer. E vamos combinar que ter os poderes de um demiurgo já te coloca no topo da lista com facilidade. Mas Elaine foi além, pois no decorrer das histórias, ela acabou se tornando a nova presença, que é o nome dado ao criador. Ela se torna o próprio deus desse universo, sendo onipotente, onipresente e onisciente, o que é um avanço, já que até o momento,
Nenhum dos deve ser. personagens da lista tinha isso, passado galera. do quase onipotente. Isso significa que ela pode fazer literalmente o que ela quiser, como, por exemplo, apagar todo o multiverso com um simples pensamento. Agora deu pra entender por que ela tá tão alto na lista e por que poderia estar ainda mais, não é verdade? Segundo, a Grande Escuridão. Lembra que lá no início da lista eu comentei que a Perpétua foi uma influência indireta para Sim. vários eventos que iriam acontecer? Existe uma entidade da DC que influenciou ainda mais do que ela. Na verdade, é a influência de todo o mal em toda a DC. Desde Darkseid e Anti-Monitor, tudo que a gente entende como mal foram criações diretas ou indiretas da Grande Escuridão. A Grande Escuridão, também conhecida como a Grande Besta Maligna ou o Mal Supremo, precede até mesmo a criação. Antes mesmo da existência da luz e das primeiras coisas serem criadas, existia apenas a Grande Escuridão. Mas quando o Criador disse haja luz, a escuridão se retraiu e permaneceu inativa por muitas eras. Pois é, estamos falando da personificação do mal, a antítese da luz, a contraparte do próprio Deus. E assim como eu falei sobre Elaine Belloc, a Grande Escuridão poderia estar em primeiro lugar também. O que torna a Grande Escuridão tão absurda é que, conceitualmente, ela está por trás de tudo. Assim como a presença, a Grande Escuridão também é onipotente, onipresente e onisciente. E apesar da gente não saber de todas as habilidades dela, presume-se que ambas as entidades sejam equivalentes. Afinal, a Grande Escuridão e a Presença são duas forças opostas, uma representando a escuridão e a outra representando a luz. Mas já vimos que ela consegue manipular a escuridão, se manifestar em diferentes formas, distribuir poderes para os seus servos, se teleportar para qualquer ponto do tempo e do espaço e até mesmo ter um controle mental total sobre os seus alvos, transformando eles em ferramentas para os seus objetivos. E mesmo desconhecendo todo o potencial da Grande Escuridão, só de saber que ela rivaliza em poder com a Presença já coloca ela no nosso top 3 facilmente. Menções honrosas. Antes do Eu já primeiro, citei alguns personagens que poderiam estar nessa lista, como o Mandrake e o Superman Prime, mas aqui eu quero citar apenas 2 seres que não entraram na lista, mas que em teoria podem ser considerados até mais poderosos que o primeiro. Para entender melhor, Dependendo do lembram ponto de quando eu vista, disse né? que a armadura cósmica conseguiu perceber que ele estava dentro de uma história? Pois Sim. é, acontece que na prática, as histórias da DC estão levando em conta que elas são histórias, e existem 2 personagens relevantes aqui. The Writer, ou seja, o escritor da história, e The Overmonitor, que funcionaria como a página em branco em que o escritor escreve. E não, eu não tô inventando, isso realmente está acontecendo dentro do universo da DC. Em meio a tudo que acontece, alguns poucos personagens, com Não. uma armadura cósmica, têm a noção disso. Mas claro, a gente Que a também história tá pode sendo argumentar escrita. que se a armadura cósmica conseguiu sobreviver mesmo com a história sendo escrita pra ele perder, então talvez o poder do escritor não seja definitivo. Mas definitivamente, ambos são entidades que merecem aparecer, O mesmo que nas escritor- menções honrosas. hoje tá aí. Primeiro, a Presença. E em primeiro lugar, temos a Presença, representando o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Essa entidade é o pai de Miguel Demiurgos e Lucifer Morningstar, avô da Elaine Belloc, e é a Esse força velhinho que de conseguiu bigode. se sobressair até mesmo sobre a Grande Escuridão. E é justo que alguns de vocês preferissem a Elaine Belloc em primeiro, já que ela se torna a nova Presença, e alguns vão questionar que a Grande Escuridão é ainda mais antiga e mais poderosa. Mas, como eu disse antes, qualquer um desses 3 personagens aqui no topo eu já acharia justo. Mas eu escolhi deixar a Presença em primeiro lugar, pois como eu disse antes só havia a Grande Escuridão, e foi a Presença que conseguiu mudar esse patamar, sem falar que se não fosse isso, nada existiria além da própria Grande Escuridão. E por mais que a Elaine tenha os mesmos poderes, a Presença original esteve regendo o lado da luz da DC durante todo esse tempo, então acho que merece o primeiro lugar. Outra coisa que vale mencionar é que a Presença já apareceu de várias formas. Por exemplo, talvez quem não acompanha a DC possa estar um pouco confuso, já que no início do vídeo eu disse que a Perpétua criou o multiverso. Mas quem criou a Perpétua foi a fonte, ou The Source, se você preferir, que nada mais é do que um dos aspectos da Presença. Esses aspectos da Presença possuem apenas uma fração do poder dela, ou seja, a fonte, a entidade tão poderosa que criou a Perpétua lá do início da nossa lista, não é nada mais do que apenas uma pequena parcela do poder da Presença. E sobre os seus poderes, basicamente, pode considerar os poderes do Deus bíblico mesmo. Onipotência, Pode, onipresença, pode, onisciência e qualquer outra coisa que você quiser incluir aqui.
Pra mim, a presença é o top 1, mas agora eu quero saber qual desses personagens é o top 1 pra vocês. Ou melhor ainda, deixem aí nos comentários como seriam os seus top 10. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele ultra like e venha ser um Ultra Nerd também. Mas por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Cara, de todos esses aqui, eu acho que o único que a gente conhecia era o do Batman aqui. É. O resto... porque mano, até esse Superman é uma variante dele, nossa, né? A armadura. A armadura. Nunca nem ouvi. Cara, é muito herói, né? Essa menina É aqui, muito que é personagem, filha de né? Miguel com sobrinho de Lúcifer também. A presença... Mano, eu fiquei curioso porque esse velhinho aqui, que é pra ser God, ele anda com a bola, né? O que é aquela bola? Eu acho que de luz. Eu acho que é todo... Será que é todo o universo na palma da mão? Tudo? Será que é Porque tudo na mão dele? Porque se for baseado realmente no Deus bíblico, a Bíblia fala que, né, o universo inteiro tá na palma de Deus. É verdade. Então será que é uma referência? Eu acho que é. Mais uma referência, né? É verdade, eu acho que é. Cara, achei muito foda. Muito foda. Você concorda com essa lista? Tem algum outro Cara, eu acho que a galera vai... outra... Eu acho que a galera, tipo assim... Porque aconteceu isso muito da Marvel, não foi? Muita gente não concordou com a lista, disse que ela já tava desatualizada. Mano, pois... Aí assim, né? Assim, eu acho que ele tem que fazer uma lista atualizada depois. Porque sempre, né, vai aparecer, dependendo do ano, dependendo da geração, um outro personagem, outra entidade, outro tudo. Então, possivelmente, eu acho que ele pode até fazer uma parte 2. Eu acho que ele pode até fazer uma parte 2, porque a galera ajuda nos comentários, aí ele vai avaliando, vai vendo. Aí, tipo assim, mano, agora sim, atualizada. Eu acho que possivelmente possa existir essa parada. Eu acho, tá? Então, galera, trouxemos e a gente vai continuar trazendo. A gente traz normalmente um por semana. Então já deixa aí nos comentários qual o próximo. Show demais. E se deixa tiver... um valeu demais, que a gente Isso. traz o seu vídeo que é pedido. Exatamente. Aí se tiver outro canal também, é só deixar aí nos comentários, beleza? Que, mano, a gente tá tipo assim numa série de ver vídeos de ranqueamento. Tá numa série de vídeos de ver os erros dos filmes. Inclusive, a gente já saiu no canal o do Crepúsculo, que a gente assistiu, e o do Chuck, mano. Lá do Sejinho, né? Isso, lá do Sejinho, mano. Bom demais. Então, galera, contamos com a força e o apoio de vocês. Show demais. Então, estamos ficando por agora aí. Até a próxima.